Olá a todos e a todas, começa agora mais um Papo de Mãe. Hoje a gente vai falar sobre o Teleton 2020 e vamos conversar com mãe e filho que são símbolos da campanha deste ano, né, Mari? É isso aí, Rô. Estão aqui com a gente a minha xará, a Mariana e o Dudu. E eu tenho uma história muito legal para contar para vocês, que 7 anos atrás eles participaram do Papo de Mãe. O Dudu era super pequenininho, né, Mari? Sim, muito pequenininho. Eu tava ali nos primeiros anos dele da CD, aprendendo a andar. E a gente daqui a pouco a gente vai falar do Dudu, mas antes, Mariana, queria que você contasse que de lá para cá você acabou se tornando também uma paciente atendida pela ACD. Conta pra gente o que aconteceu com você. Isso mesmo. Bom, desde o programa até antes da gravidez, né? Vamos começar antes da gravidez, eu já era diagnosticada com doença de Crohn. Só que eu iniciei um tratamento, fiquei muito bem, engravidei, pude amamentar o Dudu. A gestação, a amamentação e toda aquela preocupação, né, com aqueles primeiros anos de vida do Dudu me protegeram muito da doença. Em 2018, eu tive que fazer uma cirurgia para remoção de uma parte do meu intestino, porque eu estava já com um estreitamento e quase um fechamento total do intestino. É uma doença inflamatória intestinal, né, chama doença de Crohn. E ela vai se agravando. No meu caso, eu tinha sintomas realmente muito graves, apesar de não apresentar nenhum sintoma extra intestinal. O meu problema era somente no intestino. Em maio de 2018, eu fiz a minha primeira cirurgia. Eu retirei essa porção do intestino e coloquei uma bolsa de colostomia. Só que 3 meses após essa cirurgia, ainda até no meu período de adaptação ao uso da bolsa, eu tive uma complicação. E foi o tempo de chegar no hospital e aí eu apaguei. Eu entrei em choque devido à dor intensa que eu sentia. E aí o caso começou a se agravar. À noite eu já estava em coma induzido, já tinha tido paradas cardiorrespiratórias. E eu fiquei entre a vida e a morte. Muito grave. Essa perfuração intestinal, ela evoluiu para uma infecção generalizada. E aí o meu caso realmente se agravou, porque eu tive um colapso do meu organismo, né? Então, eu tive falência múltipla dos órgãos, a minha pressão zerou. Você nasceu de novo, Mariana? Foi sim, Mário, eu nasci de novo e eu fiquei em coma por volta de 15 dias. Eu sei que eu fiz muita força para viver. E eu acordei até que eu me lembro de eu acordada, eu queria falar, não tinha noção que eu estava entubada e ninguém entendia, e eu achava que todo mundo entendia o que eu estava falando. E eu conseguia só mostrar que eu estava muito feliz. Eu não tinha noção do tempo que tinha passado e nem da gravidade. Eu não sabia ainda o que estava acontecendo. Só que eu estava viva e eu estava ali no hospital e era onde eu queria estar. E aí logo eu estudei e comecei a tentar falar e não conseguia, porque eu estava com a garganta e boca muito machucada, então eu conseguia sorrir. E acontece que, como aí logo retomei a consciência, eu pude ver os meus pés e mãos enfaixados. E daí os médicos começaram a vir conversar comigo e eu entendi o que tinha acontecido comigo, que eu tinha sofrido uma infecção generalizada. Comecei a entender o que eram todos aqueles aparelhos que estavam ligados a mim. Eu estava com muitos drenos também no meu tronco. Eram muitos fios ligados ao meu corpo. E eu pude ver também os meus pés e mãos necrosados. Foi um momento muito difícil. Imagino. Muito complicado, é uma cena assim que é muito difícil, né, de lembrar, mas aquele momento me deu uma certeza do que eu queria. E eu falei para os médicos, pode cortar, porque eu vou seguir em frente. Nesse momento de frieza, né, eu tive que ser muito pragmática, apesar de ter sofrimento, mas eu me lembrei de toda a experiência que eu tive com o meu filho dentro do centro de reabilitação. Porque apesar do Dudu ser da clínica de mielomeningocele, eu participava da vida de outros pacientes, né? Afinal, o centro é aberto, a gente consegue ver como que os outros pacientes também se reabilitavam. Às vezes, ali na espera, a gente conversava com outros casos e participava. Porque conta pra gente, Mari, você já tinha passado, desde o nascimento do Dudu, praticamente uma vida ali na ACD. Você já tinha bastante experiência com toda essa história? O Dudu é paciente da ACD desde 2013. Ele deu os primeiros passos lá dentro, aprendeu a pegar pequenos objetos com as pontas dos dedos, a tolerar texturas, a se equilibrar, a ganhar força,
a aprender a usar tesoura, enfim, todas as conquistas assim psicológicas, motoras, pedagógicas, ele teve as primeiras, foi dentro da ACD, né? Tem algumas que eu mais gosto, que nem jogar bola. Ai, Ô, Dudu, conta mais pra gente, então, como é que é a sua rotina? Quais são as atividades lá? Eu não vou muito. O Dudu já recebeu alta, mas ainda ele faz a gente faz avaliações periódicas, né? Agora a atividade do Dudu ele tem que brincar. Mas o Dudu, ele tem mielomeningocele, é isso? Mari, explica pra gente. Ele foi diagnosticado na gravidez? Isso, o Dudu, ele foi diagnosticado no mês, eu não me lembro direito, mas foi quando a gente foi descobrir, revelar o sexo, né? No ultrassom para revelar o sexo do Dudu. E aí já foi vista uma malformação, e aí eu comecei a investigação e tinha já sugestão, até no programa que a gente fez lá com vocês, era sobre medicina fetal e aquela cirurgia. O Dudu não fez a cirurgia intraútero, ele tinha condições assim muito favoráveis, ele crescia e se desenvolvia muito bem, então a gente, nós, né, junto com o médico, resolvemos não optar pela prematuridade, o risco de prematuridade extrema fazendo a cirurgia a céu aberto, né, como ele estava controlada as sequelas da mielo, então, que é a hidrocefalia, pé torto e a ferida na coluna, né, aquela abertura. Então, nós optamos por fazer a cirurgia pós-nascimento. É uma cirurgia na coluna? Ela afeta basicamente a coluna, é isso? O desenvolvimento da coluna? Isso. A mielomeningocele, ela acontece o não fechamento, né? Quando o bebê está se desenvolvendo intraútero, é o não fechamento em alguma parte da coluna. Então, pode ser desde a coluna lombosacra até a coluna cervical, eu não lembro o nome aqui em cima, né? Pode ser mais alta. Quanto mais alta é essa abertura, maiores são as sequelas. O Dudu tinha um prognóstico bom, ele tem uma mielomeningocele lombosacra, então ela é baixa, então com um prognóstico bom, por isso que optamos pela cirurgia pós-nascimento. E o Dudu foi bastante, então, para a ACD. Você se divertiu bastante lá na ACD, Dudu? Sim. Agora é a sua mãe que vai lá. Agora é a sua mãe que é paciente da ACD. Agora você recebeu alta, né? Eu recebi, a minha última terapia foi agora, essa semana. A gente cumpre com... fantástico! Então você também recebeu alta. Já recebi alta, já. Porque a gente cumpre objetivos dentro da ACD. O Dudu ficou na ACD por 5 anos. E eu agora acabei o meu primeiro ciclo, né, vamos dizer assim, porque nós entramos e cumprimos objetivos. E o Dudu, por ser criança e desenvolver, ele teve um tempo maior de terapias, né? Os objetivos têm toda uma parte, né, lúdica que também tem que ser respeitada, né, ali de entendimento da criança. E eu já acho que já tinha tanta informação daquilo tudo que eu fazia muito bem as minhas lições de casa. Estava com muita vontade de retomar a minha dedicada vida. Também. Sim. E eu já recebi alta, mas assim, eu ainda sou paciente, o Dudu ainda é paciente, esse vínculo não acaba, não. Dudu, quando você foi lá no Papo de Mãe, você tinha 2 aninhos, você estava começando a andar, e eu me lembro que você foi com um andador. Hoje, como é que você tá, Dudu? Conta pra gente. Eu não ando mais de andador, eu ando com as órteses. Mas eu posso também andar descalço. Que bom. Então, o Dudu tem órteses e você tem próteses. É isso, Mari? Isso. Eu uso próteses, já que eu não tenho, né? Eu amputei as pernas abaixo do joelho, então a prótese ela substitui um membro, e o Dudu usa órteses, já que ele tem um pouco de afrouxamento, né, nesses músculos ali debaixo do joelho, e ele pode pisar torto, então a órtese faz a correção dessa postura. Então essa é a diferença. A gente já foi lá na ACD, conhecer de perto o trabalho, e essas órteses e as próteses são feitas lá, né, sob medida para os pacientes. As órteses até parecem um pouco aquela quando a pessoa fratura a perna, né, que tem que colocar alguma coisa para endireitar. Para quem não conhece, é mais ou menos isso, né? E daí na ACD, eles durante todo esse período ajudaram você, inclusive, a se adaptar às suas próteses.
Sim, sim, porque tem um processo, né? A gente não chega lá e já coloca as próteses. A gente tem um trabalho ainda de dessensibilização desse membro residual. Eu, no meu caso, como ela pode ser até considerada traumática, as minhas amputações, apesar de foi feita cirurgicamente, não foi algo que me decepou. Mas, né, os médicos fizeram uma cirurgia. Mas como também eu tive necrose de pele, isso doía muito, principalmente a mão. Então, a reabilitação, ela tem um papel fundamental para a gente entender, para aceitar, mas também para entender essa nova mecânica do corpo, né? De entender essa dor, né? Então, a gente trabalha com essa dessensibilização que é muito importante, o toque do terapeuta, né? Que ele tem conhecimento, então ele às vezes provoca uma dor, mas é uma dor que é necessária para a gente se acostumar a sentir de uma nova maneira, né? E conseguir também fazer as nossas atividades diárias. E fiz todo o trabalho dentro da ACD e lá eles viram meus primeiros passos e foi um momento muito emocionante. Como é que é para vocês serem os símbolos do Teleton desse ano? Sim, a gente está muito orgulhoso, porque a ACD realmente transformou as nossas vidas, né? Como a gente fala, ela nos deu um começo e um recomeço, né? Por 2 vezes nós procuramos a instituição e, assim, a nossa vida é muito rodeada, muito cercada pela ACD, né? Sempre a gente procura ajuda, os profissionais, a gente conta com a instituição desde o Dudu. Quando aconteceu comigo, eu não tive dúvidas para onde eu tinha que ir, né? Então, essa informação, lógico, foi um momento difícil, mas eu não tive desespero, porque eu conhecia o passo a passo. Então, hoje, ser representante de uma instituição que eu sou tão grata e que eu contei e que me deu os resultados que eu queria, poxa, é um orgulho enorme, a gente está muito feliz, né, Dudu? Ô, Mariana, eu fiquei aqui curiosa para te perguntar, nesse processo de adaptação lá, né, durante esse atendimento que você recebeu, teve a questão da adaptação das próteses e em relação às mãos, que você perdeu os dedos, você teve que reaprender a utilizar as suas mãos, por isso é tão importante ter esse acompanhamento profissional? Sim, é muito importante. E nesse momento, entra de novo essa informação preciosa que eu tinha. Eu conhecia o profissional terapeuta ocupacional, que é incrível e faz coisas incríveis pela nossa vida. Por conta do Dudu, né, ele fazia terapia ocupacional e eu sabia que era esse o profissional que ia me ajudar a recuperar as minhas mãos. E foi o que aconteceu. A minha terapeuta me ajudou muito no entendimento. A minha parte de superação, muita gente fala, né, hoje para mim que, né, do exemplo de superação e, enfim, dessa força que tem de superação na nossa história, mas eu confesso que para mim que eu reconheço mesmo de superação foi assim confiar nesse processo da reabilitação da minha mão. Eu tinha muita aflição, eu tive um período que as minhas mãos ficaram em carne viva, né, pós-operatório. Então assim, eu tinha muita dor. E era muito difícil deixar alguém encostar e o toque. Então, teve um trabalho de confiança do terapeuta, né, para que eu deixasse ela encostar, trabalhar em cima da minha mão, fazer os alongamentos e aí também conseguir fazer os exercícios que era necessário para eu ter as minhas mãozinhas de volta. Então, vamos lembrar para as pessoas, né, como elas podem doar, como é que elas podem participar do Teleton e colaborar com esse trabalho tão fundamental no Brasil todo, Mari. Então, o pessoal pode acessar o site, né, do Teleton e fazer as doações. O Teleton vai ser no dia 6 de novembro, mas já pode começar a doar. As doações vão estar estendidas até dezembro. E é muito importante as doações, porque nós dependemos dessas doações para continuar os atendimentos. E não é só para mim ou para o Dudu. Isso são muitas famílias, são muitas crianças e muitos adultos que dependem desses atendimentos, né? E a gente procurar e ter uma instituição como a ACD para nos dar esse acolhimento e esse suporte para a gente recomeçar é muito importante. O trabalho tem que continuar. Obrigada, meninas. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, meninas. É um prazer enorme estar aqui de novo falando com vocês e obrigada aí pelo espaço. O Teleton precisa aí de muita ajuda, a ACD precisa de muita ajuda e vamos fazer um lindo Teleton esse ano, gente. Obrigada.